Olá, meu povo brasileiro. Como é que vocês estão? Estão sentindo emoção? Como é que vocês estão se preparando para assistir o jogo da Copa? E aí, como é que tá seus coração? Acelerado? Gente, eu pude ver hoje que eu trabalho na Asa Norte, eu trabalho na Asa Norte, não, na Asa Sul, e hoje eu fui trabalhar na Asa Norte. E eu fiquei vendo, né? Andando, não fiquei na parada, fiquei até andando um pouco para me olhar pelo o tempo, olhar as paisagens, olhar o movimento do povo, né? Não vi nada, pessoal. Nada. Nada. Sabe o que é nada? É nada. Em 1986, que foi a Copa, a abertura da Copa na Globo, 1986. Pessoal, era um tempo que a pessoa se dava ali pro jogador ver que tinha uma grande torcida que estava com eles. E ali, pessoal, para vocês novatos que vocês não viram, né, nessa época, ali a gente pintava a rua, desenhava com jogadores. Quando não desenhava com jogador, desenhava com a tinta mesmo, o piso na rua. Fazia bandeirinhas, muitas bandeirinhas. O Brasil, Brasília em região aqui, você podia passar em cada rua, não tinha uma rua que você não visse as bandeirinhas verde, amarelo e branco. Não tinha uma que você não visse a decoração, cada uma decoração mais linda do que a outra, mostrando o amor do povo brasileiro por aquele dia. E hoje, pessoal, você não vê as ruas do jeito que era, você não vê nem bandeirinha aqui, você não vê. E antigamente, pessoal, a bandeirinha que a gente fazia, você não comprava papel crepom para você fazer, não. A gente tinha um trabalho de pintar a folha, pintava a folha todinha, né? Comprava aquelas resmas de folha, pintava ela com várias cores, pintava ela toda de amarela e depois vinha pintava com a outra verde e deixava a outra em branco. E ali nós fazia a bandeirinha, comprava o barbante e fazia as bandeirinhas e colava as bandeirinhas. Era mais trabalhoso. E hoje em dia que tem papel, né? Papel crepom, que você não tem essa necessidade de você ficar o tempo todo pintando. E outra coisa, pessoal, até as professoras incentivavam a gente a pintar nessa época. Nós tínhamos por obrigação, chegou perto, o trabalho nosso era ter uma tarefa todinha, que era a tarefa de arte, era pintar esses papel para pintar, decorar a escola toda, né? E hoje em dia você não vê. Morreu tudo, pessoal. Morreu tudo. Você não vê a emoção no olhar da pessoa. Você não vê o sorriso esperançoso das pessoas pro jogo, por falar do seu jogador, falar do seu jogador que vai entrar ali na Copa, ali no campo jogar. E eu fico imaginando, gente, como as coisas mudam. Não é o Brasil que muda, é a pessoa em si que muda. As pessoas que mudam, o Brasil tá aí. O nome do Brasil é o nome, é Brasil. Mas o povo que faz parte desse Brasil não se ajuda. Aí eles falam, né, que o jogador foi ruim, o jogador é aquilo. Naquela época, o jogador, ele mostrava para as pessoas, ele fazia o possível, porque as pessoas estavam fazendo o possível para esperar eles naquela Copa. E antes, pessoal, se você não sabe, deixa eu falar para vocês,
se o Brasil perdesse aquela veste, aquela camiseta que a pessoa estava vestido, ele queimava. Ele queimava aquela camisa não servia mais. E ali era um luto na minha época. Era um luto porque você não tinha alegria. Aquele time praticamente tinha esfalecido. E a torcida chorava junto com o jogador, era com ele. A alegria era junto com ele. Ele entrava no campo e a gente entrava com ele. Mostrava que era com ele. Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia não tem apoio nenhum. Como é que não ficaria o jogador ver o Brasil dele todo decorado? Ver a reportagem, porque saía na reportagem, porque o repórter ia ficar muito feliz em declarar que o nosso Brasil, a nossa Brasília, nosso entorno todo estava decorado com a bandeira, com símbolo do nosso Brasil, com os desenhos do nosso Brasil, como era antes, era de orgulho. Gente, vocês não têm noção o tanto que era lindo, o tanto que era emoção, o tanto que fazia a gente feliz nessa época. Porque a gente sabia que a taça vinha para o nosso Brasil. Muita gente fala assim, mas eu não ligo não, porque ele vai jogar, e quem vai ganhar é ele, não é nós. Engano seu. Engano seu, tá tirando de nós para outros países. E se a gente pensasse bem, a gente dava mais apoio ao nosso jogador. Na época de Cafu, na época de Bebeto, de Romário, grandes jogadores, na época deles. Ainda chegou essa época, ainda era de alegria, era época de animação, porque eles entravam com a garra de levantar a taça e mostrar para o povo brasileiro que aquela taça não só era deles, mas era nossa também. E isso é que é bonito. Isso é verdadeiro. Gente, eu me emociono quando eu lembro da Copa. Da Copa, dos jogadorzinhos que usavam aquele shortinho curtinho, né? O shortinho deles era bem curtinho. Mas era quando eles entravam em campo, você sentia o chão tremer. Porque sabia que ali ia sair um jogo. Que ali ia ser um jogo. Que estava dando o sangue dele. Porque quando ele perdia, que a gente via que ele perdia, nós não acusava, porque você via que eles estavam jogando, que ele estava dando o sangue deles ali naquele jogo. E isso é muito esperançoso. Desculpa, pessoal, de eu falar, né, que tô falando pessoal desse repertório de jogo, mas é porque eu me senti vontade de falar hoje sobre isso, do desprezo, né? Assim, do esquecimento que o povo estão deixando de viver, deixando de curtir. Antes a bandeira era um respeito muito enorme. O levantar de uma bandeira era respeito grandioso. E ali, hoje em dia não tem esse respeito. Se você não lembra, nós cantava muito essa música quando o Brasil ia entrar no campo. Inclusive, essa música foi a abertura do jogador na Globo. Foi no tempo da abertura, em 1986. Desculpe, só que eu tô um pouco gripada.
essa música que a gente cantava, não sei, as pessoas da minha época devem lembrar que a gente cantava mexe, mexe, mexe coração, vamos que essa bola vai rolar. Mexe, mexe, mexe coração, tanta emoção vai ser difícil segurar. Vai, 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 vai Brasil, povo guerreiro, mensageiro da esperança. Vai no peito ou na raça, buscar nossa taça e ensinar o mundo inteiro a tua dança. Vai no peito ou na raça, buscar nossa taça e ensinar o mundo inteiro a tua dança. Xinga pra lá, gol, joga pra cá, Brasil, que remolexe mais uma vez a emoção. Joga pra lá, gol, joga pra cá, Brasil, mostrar pro mundo que o Brasil é campeão. Não sei se vocês já viram, mas eu sinto, eu tenho orgulho de ainda lembrar dessa música na minha mente, na minha alma. Eu canto com alegria, com respeito, porque nesse tempo quando eles entravam em campo, que levantava aqui, ia com a bandeira, era muito, muito gratificante a gente ver aquilo ali. E é isso aí, pessoal. Só queria passar isso para você, a minha alegria, e falar para vocês um pouco da Copa, porque tá chegando aí, né? Tá aí, né? E falar para vocês como tá aqui em Brasília. Não tem nada de enfeite. As pessoas não enfeitam, não estão enfeitando as ruas, não estão pintando como era, meio fio, muros. Gente, era a coisa mais linda. Queria que vocês, nessa época, tivessem na presença para ver como é que era a esperança, a chegada do time brasileiro para jogar no Brasil. Como é que era? Era muito gratificante. Era muito emoção. Era muita dor no coração. Quando uma bola saía fora, que batia na trava, faltava morrer. Faltava o coração sair fora. Muita gente ia no médico pegar remédio para poder tomar, para se preparar, porque quem tinha problema no coração, acontecia muitas coisas, porque era muita emoção, pessoal. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostaram de eu falar para vocês um pouco dessa época que eu vivi e como tá mudando as coisas. Mas que vamos fazer o quê? Vamos confiar em Deus e acreditar que venha coisas melhores para nós. Não é mesmo? Um beijo, coração. Um beijo, pessoal. Que Jesus abençoe os seus dias. Quando vocês olharem esse vídeo, que você que ainda não é inscrito no meu canal, que entrou aí, que você compartilhe, que você seja inscrito nesse canal. E espero que você tenha gostado. Seja bem-vindo. Eu me chamo Eliane. É um grande prazer de poder estar com vocês e falar algo para vocês nesse canal. Um beijo, ó, no fundo do seu coração. E obrigado pela presença de cada um.